professor Lucas, em processos de eletrização. Elétrons. Isso mesmo. Se eu falo de processos de eletrização, eu estou falando de forma, de como gerar, entre aspas, tá? De como gerar elétrons. Por quê? Pelo princípio da conservação das cargas, um elétron é uma carga negativa, não é isso? Esse elétron não pode sumir e nem aparecer do nada. Então o processo de eletrização nada mais é do que o processo de, olha só, processos de eletrização são processos de transferência de elétrons. Fechou? Então, gente, o que eu estou falando? Se eu tenho um material, seja ele sólido, líquido ou gasoso, ou qualquer outro tipo que venha a existir, esse material ele é constituído basicamente por elétrons, são esses azuisinhos aqui, prótons e nêutrons. No processo de eletrização, ou seja, no processo de transferência de um elétron de corpo para o outro, eu tenho a transição, parece besteira isso que eu vou falar, que vocês não dão muita importância, mas é o tchananana da aula, tá? Eu tenho transição de elétrons. Então, o elétron é a bola da vez nessa aula, tá? O que acontece quando eu tenho uma matéria? Essa matéria, quando ela é dita neutra, significa que não possui elétrons? Falso. Quando a matéria é dita neutra, ele não possui prótons? Falso também. Um corpo neutro ou uma matéria neutra é uma matéria que tem o número total de elétrons igual ao número total de prótons. Vamos lá. Quando eu tenho um número de elétrons igual ao número de prótons, eu digo que eletricamente esse corpo é neutro, tá? Então, o primeiro ponto da aula de hoje. Corpo neutro não tem carga nula. Tem carga nula. Porém, ele tem elétrons e tem prótons. Corpo neutro tem carga nula. Isso significa que ele tem número de elétrons igual ao número de prótons. Vai lembrar, né, gente? Os esquecidos de plantão aí, que elétron, carga negativa, próton, carga positiva. O nêutron não vai entrar na parada por enquanto. Aguenta alguém, tá? Bom, agora esse corpo neutro, ele pode perder ou ganhar elétrons. Se um corpo perde elétrons, eu digo que ele é um corpo positivo. Se um corpo ganha elétrons, eu digo que ele é um corpo negativo. Então, veja bem, pessoal. A galerinha erra aqui, ó. Aonde que o pessoal erra muito? No perder elétrons. Quando o enunciado, quando o exercício traz pra gente que o corpo considere um corpo carregado positivamente. Muita gente tem a noção que o corpo recebeu prótons. Pelo amor de Deus, gente. Eu não estou falando nada de fissão nem de fusão nuclear. O próton está lá no núcleo. A gente não vai brincar com isso, porque senão explode. Bomba atômica. Eu estou trabalhando com elétrons, tá bom? Então anota aí para nunca mais esquecer na sua vida. Se um corpo perde elétrons, eu digo que ele é positivo. Um corpo carregado positivamente é um corpo que perdeu elétrons, tá bom? Mas agora, como que eu posso calcular a carga total desse corpo? Simples. Fazendo o número de elétrons que ele perdeu vezes a carga elementar de cada elétron, que em módulo vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Unidade, coulombs. Por isso que a unidade de carga vai ser coulombs, abreviado esse Czão, tá? Esse corpo neutro, ele pode ganhar elétrons. Quando esse corpo ganha elétrons, eu digo que ele é carregado negativamente, tá bom? Como que eu posso calcular sua carga total? Fazendo o número de elétrons vezes a carga elementar, que também vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Eis a aula de hoje. Como que eu posso ganhar ou perder elétrons? Por três processos. Eu posso ganhar ou perder por atrito, contato ou indução. Indução não coube aqui, eu vou dar continuidade, vou apagar a lousa, mas vamos lá. O que
que é atrito? Como que eu posso ganhar ou perder elétrons por atrito? Como o próprio nome está dizendo, ó. Esfregando, atritando dois corpos de materiais diferentes. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um vidro e um pedaço de lã. São materiais diferentes. Ambos os materiais têm a estrutura próton, nêutron e elétron. Se eu esfregar um no outro, imagina que isso aqui é o bastão de vidro, isso aqui é o pedaço de lã. Se eu esfregar um no outro, nós sabemos que a estrutura eletrônica de um material, ela é mais fraca ou mais forte do que a do outro material. Então, quando eu esfrego um com o outro, eu estou esfregando elétron, basicamente, tá? Eu estou esfregando elétron com elétron. De tal forma que o elétron que estiver mais fracamente ligado ao núcleo, ele vai sair do material. E aonde que ele vai? Ele vai para o outro material. De tal forma que um ganha elétrons e outro perde elétrons. E o que perdeu elétrons fica positivo, o que ganhou elétrons fica negativo. E quando eu falo que perdeu, perdeu, cátion. Então quem perde é o cátion, quem ganha, obviamente, é o ânion, tá? Agora, nesse exemplo que eu coloquei então do vidro e da lã, se eu atritar o vidro e a lã, experimentalmente verificou-se que os elétrons eles saem do vidro e vão para a lã. De tal forma que o vidro fica carregado positivamente porque perdeu elétrons e a lã fica carregada negativamente porque ganhou elétrons. Isso quer dizer que os elétrons que estavam ligados ao vidro estavam mais fracamente ligados do que os elétrons que estavam na lã, tá bom? Professor, como que eu posso saber quem perde ou quem ganha elétrons? Bom, ninguém tem obrigação de saber, decorar, mas existe uma tabela chamada de série triboelétrica. Essa série triboelétrica, pessoal, é uma série, uma escadinha, tá bom? Que fala que quem está mais acima tem a capacidade de perder elétrons para o que está abaixo. Isso a gente vai verificar melhor nos exercícios, então não percam, hein? Depois desse vídeo, a sequência de exercícios de processos de eletrização, tá? Bom, vamos lá. Então, perder ou ganhar elétrons, eu posso perder ou ganhar elétrons por atrito ou por contato, tá? Qual que é a diferença de um para o outro? Por atrito, os dois corpos inicialmente estão, o quê? Eles estão neutros, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons para ambos. Aí depois eu gero corpos com sinais contrários. Agora, o contato, necessariamente, eu já tenho um corpo carregado, tá? Não tem como ganhar ou perder elétrons por contato sem que eu tenha pelo menos um corpo carregado. Então eu coloquei um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenha esse corpo azul com 8 elétrons e o corpo verde neutro. Neutro significa que ele tem elétrons, mas o número de elétrons é igual ao número de prótons, tá? Quando eu encosto os dois, quando eu faço contato dos dois, a tendência, a natureza é tudo permanecer em equilíbrio, de tal forma que eu vou equilibrar essas cargas. Se eu tinha 8 nesse, vai ficar 4 nesse e 4 naquele depois que eu separo. É simples demais, não? Ah, professor, mas se... Sempre tem um mais se, né? Mas se fossem 3 entrando em contato, o que você faz? Você soma todas as cargas e divide pelo total de corpos que entraram em contato. Então, a gente pode até colocar uma formulinha aqui para vocês, ó. Quando eu tenho eletrização por contato, como que eu sei a carga final de cada corpo? Simples. O que a gente vai fazer? A gente vai somar o total de cargas e dividir pelo total de corpos que entraram em contato. Dessa forma, nós encontramos a carga final de cada elemento. Entenderam isso ou não? Então, para fechar com chave de ouro essa aula, vamos entender um pouquinho do processo de eletrização por indução. Indução é um pouquinho mais chato, tem uns detalhes, tem umas ordens aqui que a gente tem que seguir, tá? Então, vamos lá. Processos de eletrização por indução. Me acompanha aí, pessoal, ó. Estrelinha, estrelinha.
indução. O processo de eletrização por indução também necessita de um corpo já carregado, tá? Então vamos supor que eu tenha um corpo carregado negativamente. Pode ser contrário, tá, pessoal? Poderia ser um corpo carregado positivamente. Quantos elétrons eu coloquei aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 elétrons, tá? Vamos supor que eu tenho um corpo carregado e um corpo neutro. Se eu pego esse corpo neutro e aproximo esse corpo neutro do corpo carregado, repara o seguinte, eu encostei? Não, eu aproximei, mas eu cheguei tão próximo, mas tão próximo, que esse corpo neutro que tinha carga negativa e positiva, ele ficou dipolarizado, ou seja, os positivos foram atraídos por conta desses negativos, foram 10 negativos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E afastou, repeliu os negativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repare o seguinte, pessoal. Aqui eu tenho 10 prótons e 10 elétrons. Eu ainda continuo neutro. Ó, eu ainda estou neutro. O corpo está neutro e o corpo está carregado. Entenderam isso ou não? Bom, então o primeiro processo é o quê? É aproximar o corpo neutro do corpo carregado. Segundo passo, eu vou aterrar. Eu vou aterrar o lado, um dos lados do corpo a ser eletrizado. Aterrar significa neutralizar o lado. A Terra é um infinito de carga positiva e um infinito de carga negativa. Então significa que se eu aterrasse o lado negativo, eu neutralizaria o lado negativo. Se eu aterrasse o lado positivo, eu neutralizaria o lado positivo. Nesse caso, eu estou aterrando o lado negativo e ao aterrar o lado negativo, eu neutralizo o lado negativo. Tá bom ou não? Depois disso, o que eu faço? Então, o segundo processo é fazer o fio terra. Terceiro processo, terceiro passo. Corta o fio terra, porque eu já neutralizei. Depois de cortar o fio terra, eu vou separar os corpos. Tá vendo que eu não encostei, pessoal? Eu não encostei. Ao separar os corpos, eu continuo tendo o indutor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, o induzido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com carga positiva. Ele não, veja bem, ele não recebeu prótons. Ele perdeu elétrons. Tá bom? Certo? Esse exemplo dá para verificar perfeitamente que corpos positivos perdem elétrons, não recebem prótons. Tá bom, pessoal? Esse é o processo conhecido por processo de indução. Tá bom? Um detalhe muito importante que é uma dica do professor é o seguinte. O único processo no qual eu gero cargas e sinais iguais é o processo por contato. Tanto o atrito como o de indução, eles sempre vão gerar corpos com sinais contrários. Tá bom? Gente, eu poderia ter um indutor positivo? Sim, se o indutor fosse positivo, o induzido ia ficar negativo. Tá? Eu poderia ter esse positivo? Sim, a carga final seria todo mundo positivo. E assim por diante. Entendeu? Valeu, até os exercícios.